A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós vamos iniciar um novo trimestre, uma nova jornada com vocês. Estamos iniciando o quarto trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre nós vamos trabalhar sobre preservando os valores cristãos e temos uma abordagem diferente também nesse trimestre. Vamos abordar com vocês 14 ministrações ao invés de 13, tá? E eu espero muito que o Senhor Jesus possa falar com você. Na lição de hoje, lição de número 1, nós vamos trabalhar sobre a família que Deus criou. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento, deixa o teu likezinho, teu joinha, teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, da tua cidade, onde você congrega. Vou ter o prazer em te receber por aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal e no Spotify também, onde você pode estudar com a gente a palavra de Deus. Então vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, no nosso momento de leitura bíblica, abordando especialmente as alternativas, as orientações que a própria lição traz para a gente em orientação bíblica a partir dessa perspectiva bíblica sobre a família, para a glória de Deus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós estamos iniciando o novo trimestre, é o quarto trimestre da CPAD em 2023. Vamos trabalhar na classe dos pré-adolescentes sobre preservando os valores cristãos. Nessa lição, nós vamos desenvolver com vocês 14 ministrações e na aula de hoje, lição de número 1, nós vamos abordar sobre o tema A Família que Deus Criou. Na leitura bíblica, é muito importante você apresentar as passagens bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira passagem bíblica se localiza então em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Vale a pena você ler. Leia também o capítulo 2 de Gênesis, versículos agora 21 ao 24, você pode compartilhar esses versículos com os teus alunos. Leia também o que a Bíblia diz que se localiza hoje em Gênesis 2, 24. Hoje nós vamos trazer essa abordagem bíblica em sala de aula contigo para a glória de Deus. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, Janderson Nascimento, e no Spotify também. Toda sexta-feira é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes. Sempre às 18 horas a gente está postando as lições para vocês. No Spotify a gente libera as aulas a partir das 6 da manhã. Às 18 horas nós liberamos as lições na classe dos pré-adolescentes. Na sexta-feira no YouTube, para a glória de Deus. E eu espero muito que o Senhor te abençoe através desse trimestre, exaltando a Cristo através dessas ministrações. Neste quarto trimestre da CPAD, da classe dos pré-adolescentes, nós vamos estar abordando a respeito dos valores cristãos. Ou seja, a nossa abordagem bíblica trata-se, então, de uma perspectiva de discipulado em Cristo Jesus. Sendo um cristão, então, envolvido na sociedade, como nós podemos nos comportar além das quatro paredes da igreja. A palavra igreja vem do termo grego eclésia, que traz sentido de tirados para fora. E aqui nós estamos aprendendo, nesse trimestre, como ser igreja de Cristo, como nos comportar, como agir diante da sociedade a qual nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo em um tempo conhecido como pós-modernidade. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, descreve que nós estamos vivendo a pós-modernidade líquida. Isso quer dizer que a sociedade ela não tem valores concretos em si. Tudo se desvai. Você percebe isso até na própria questão das escolhas que as pessoas precisam tomar na sua tomada de decisão. Escolhas relacionadas à família, ao emprego, à escolha de uma faculdade para poder estudar, já que você está trabalhando com pré-adolescente, a escolha de uma tomada de decisão ministerial ou não. Muitas pessoas às vezes pensam assim:
Olha, eu vou estar tomando essa atitude, eu vou entrar nesse relacionamento, eu vou tomar essa atitude para fazer a escolha, mas se não der certo, então eu desisto e vou seguir outro caminho. Isso faz parte desse pensamento da modernidade líquida. Nós precisamos observar que a Bíblia traz princípios concretos para a gente. Ou seja, quando analisamos as Escrituras, nós entendemos, especialmente como pentecostais, que a Bíblia ela traz princípios concretos. Que princípios são esses? Princípios que vão nos ajudar a viver em sociedade e a dar o testemunho de Cristo no mundo em que nós estamos inseridos. Que princípios nós podemos abordar aqui? Por exemplo, princípios concretos, como a própria família. Nós vamos estudar sobre a família hoje. A própria Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela CPAD, destaca que nós cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, ela é imprescindível à existência, da formação e da realização integral do ser humano, sendo composta pelo pai, pela mãe e por filhos. E é claro que ela foi estabelecida pelo próprio Deus. A família, ela traz então essa perspectiva concreta como base da sociedade. E entendendo essa perspectiva, nós entendemos agora que a família tem uma grande influência sobre o cristão adolescente que serve a Jesus. Deus criou o ser humano como a sua imagem e semelhança. Isso está fundamentado em Gênesis capítulo 2, versículo 24, como nós lemos aqui. Essa fundamentação é descrita na própria declaração de fé, que descreve que Deus criou o ser humano sua imagem e semelhança e criou de forma concreta, biológica, saudável, como macho e fêmea. Gênesis 1, versículo 27, estabelece então essa linha de pensamento que nós acreditamos, é um fundamento bíblico. E é claro que, defendendo essa perspectiva, nós entendemos então que a igreja ela anda contrária à linha de pensamento do mundo. No mundo, nós percebemos uma abertura para práticas que são contrárias à Bíblia, atitudes que são contrárias à perspectiva moral que nós entendemos, atitudes que favorecem o pecado. Nós somos contrários à prática do pecado, mas amamos os pecadores a partir da prática da restauração, arrependimento e vida em Jesus. Nós entendemos pela Bíblia, então, que a família ela é estabelecida por Deus, foi criada pelo Senhor, e nesse trimestre nós vamos abordar na classe dos pré-adolescentes valores cristãos, como nos comportar, como obedecer aos pais, como servir a Deus, como ser um cristão nessa sociedade que está em constante mudança. John Stott chega a dizer que nós estamos enfrentando desafios como cristãos que nunca enfrentamos antes. Há 50 anos atrás não ouvíamos falar desses desafios e hoje eles estão presentes. E é por isso que é importante alertarmos os nossos adolescentes em sala de aula para que eles então possam estar firmes com o Senhor, enfrentando essas frentes e demonstrando agora a sua verdadeira espiritualidade em Jesus. Hoje existe uma perspectiva de espiritualismo. O que é isso? As pessoas então desejam ter um relacionamento com a igreja, ter uma Bíblia, mas não querem ter compromisso com Deus, não querem ter compromisso com a perspectiva concreta da defesa das Escrituras, com a perspectiva concreta de ser um cristão genuíno para a glória de Deus. E nessa lição, nós vamos aprender a sermos cristãos, pessoas cristãs que servem a Deus, crente de verdade, para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu estou te ajudando até aqui, e eu espero que sim, se você pode, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, e vamos então para o primeiro ponto da lição que trata sobre a família que Deus criou. O primeiro ponto da lição traz essa perspectiva bíblica sobre Deus, então, criar a família. Você tem fundamentação bíblica lá em Gênesis 2:24, Gênesis 1:27. Também você pode observar, conforme a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, como eu citei para você, especialmente na página 203, que nós professamos de forma muito clara que Deus criou a família e criou essa família estabelecendo então princípios aqui. E o criar da família traz então essa perspectiva como nós entendemos. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e criou o ser humano distinto em sexo aqui. Você percebe então que ele criou macho e fêmea conforme está escrito em Gênesis 1:27. Também entendemos que para a preservação da família, essa família é estabelecida pelo pai
pela mãe e por filhos para a preservação, a família também é estabelecida por uma mãe que cria os seus filhos, que não possui mais a presença do pai, por um pai que pode criar os seus filhos, que passou, por exemplo, pelo fato do luto ou, infelizmente, pela questão do divórcio. Nós entendemos que a família ela é estabelecida para o crescimento cristão. É claro que entendemos e defendemos de forma muito clara e concreta também que a família também pode ser estabelecida por parentes próximos. Como assim, pastor? Vamos explicar isso para você. Um avô que cria os seus netos, isso também é o estabelecer de uma família. Filhos, irmão, irmã, irmãos que não têm mais os pais, mas são família, estão reunidos. Pessoas que são adotadas, que são criadas por alguém, ali é estabelecido um vínculo familiar. O seu Champlin chega a dizer de forma muito clara que a família ela está estabelecida a partir da perspectiva econômica em si. Ou seja, a família ela cria esse vínculo onde as pessoas têm essa questão comum, onde partem o pão juntos, onde estão reunidas aqui, onde se estabelecem e onde agora elas estabelecem então a sua fé e o seu crescimento na própria questão de coinonia, da questão conjugal de estarem juntos. Nesse trimestre, nós vamos observar isso especialmente nessa lição. O primeiro subtópico, para a gente dividir, entendendo isso de forma muito clara, trata sobre o seguinte argumento: como Deus formou a família. Vamos observar isso pela palavra de Deus. O primeiro subtópico da nossa lição, então, traz essa perspectiva teológica, como Deus, então, formou a família. Deus estabeleceu a família a partir da criação do ser humano. E isso está registrado em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, e Gênesis 2, 24, como estamos abordando com vocês em sala de aula. Criou o ser humano do pó da terra. Quando você observa a perspectiva teológica da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, é importante frisar isso para você. A declaração de fé das Assembleias de Deus defende uma perspectiva da teologia pentecostal clássica. O que é o pentecostalismo de linha clássica, para que você possa explicar isso para os teus alunos? Existe no Brasil, conforme o Dr. Leonildo Silveira Campos, ondas de pentecostalismo. A primeira onda é conhecida como o pentecostalismo de linha clássica, onde surge aqui a Assembleia de Deus e a Cristã no Brasil. Inclusive, a Assembleia de Deus permanece até hoje, já completando aí 112 anos de história. A segunda onda, ela surge a partir da década de 50, onde vão surgir as igrejas voltadas para a perspectiva de cura divina. Deus é amor, Brasil para Cristo vão surgir especialmente a partir da década de 50. A terceira onda, década de 70, 80, surgem as neopentecostais, que trazem uma perspectiva voltada para a teologia da prosperidade. De 2000 para cá, nós temos aí as comunidades e as igrejas emergentes que estão surgindo como um boom crescente em uma perspectiva teológica também. Só que quando nós defendemos a teologia pentecostal de linha clássica, nós estamos fundamentando ela em um padrão. O padrão da teologia pentecostal ele é fundamentado em 4 princípios conhecidos como padrão quádruplo. Isso quer dizer que nós defendemos que Jesus é o centro da nossa teologia. Observe, nós defendemos que Jesus salva, nós defendemos que Jesus cura, nós defendemos que Jesus batiza com o Espírito Santo e nós defendemos que Jesus em breve virá. Essa teologia é fundamentada a partir dessa perspectiva teológica também. Aqui nós vamos entender de forma muito clara que na teologia pentecostal nós defendemos a criação da família. Na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, tem um capítulo a partir da página 202, especialmente dedicado à perspectiva sobre a família e como Deus criou a família e como Deus estabeleceu a família. Na página 204 da Declaração de Fé, nós entendemos que Deus instituiu a família criada por sua vontade e estabeleceu princípios e regulamentos para essa família. A família é estabelecida a partir do casamento heterossexual e monogâmico, tá? E isso também descreve especialmente a respeito dessa união que é estável diante do Senhor. Você tem uma fundamentação bíblica em Gênesis 2:24. Deus ele estabeleceu esse princípio. Isso está escrito também em Mateus capítulo 19, versículo 4, onde o macho e fêmea se unem, estabelecendo então debaixo da bênção de Deus essa união, e essa união agora tem então uma função.
criar filhos, gerar filhos e estabelecer então o crescimento da humanidade. Atualmente, nós entendemos que existem diversos modelos familiares, especialmente pela constituição social que nós estamos inseridos. A Assembleia de Deus ela reconhece modelos familiares de pais que criam seus filhos sozinhos, de mães que criam seus filhos sozinhos, de tios que cuidam dos seus sobrinhos, de avós que cuidam dos seus netos. Isso aqui é modelo familiar, de irmãos que estão envolvidos em si nessa relação familiar. Nessa perspectiva nós entendemos de primos que vivem juntos, isso é uma perspectiva familiar. Nós não compreendemos e nós não defendemos a perspectiva, então, de modelos familiares que trabalham na perspectiva homossexual. Nós não defendemos esses tipos de modelos. Nós defendemos a partir dos modelos fundamentados na Escritura, como nós entendemos nessa constituição familiar. Pega isso e deixa Deus te usar, explicando isso para os teus alunos. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento. Deus, ele abençoou a família. Deus, ele deu a sua bênção, estabeleceu a sua bênção sobre a humanidade a partir da perspectiva familiar. O segundo subtópico da nossa lição descreve de forma muito clara que Deus, então, ele abençoou a família a partir dessa formação do núcleo familiar, pai, mãe e filhos. Quando nós observamos essa forma organizada, a própria declaração de fé também descreve que Deus ele estabelece princípios para a família e abençoa a família. E qual é o papel da família agora? Sustentar esses filhos, criar esses filhos, orientar esses filhos no caminho do Senhor. E aqui nós percebemos então essa atitude paternal, atitude maternal também e atitude dos próprios filhos nesse relacionamento familiar. A bênção de Deus vem a ser estabelecida a partir dessa geração de filhos. O Salmo 128 descreve sobre a bênção de Deus sobre aqueles que estão debaixo da graça do Senhor. A questão do casamento e família só pode ser dissolúvel a partir da perspectiva bíblica pentecostal em casos de, por exemplo, morte de um ente querido, em casos de divórcio, em casos também da falta da paternidade, o abandono familiar. Às vezes, um pai abandona os filhos e a mãe cria esses filhos sozinhos. Isso aqui é estabelecido em uma perspectiva familiar também. Aqui nós estamos entendendo, de forma geral, que o relacionamento familiar ele é estabelecido debaixo da bênção de Deus, tá? Então, o núcleo familiar ele foi estabelecido pelas Escrituras, pai, mãe e filhos. Existem outros modelos? Claro que sim. E esses modelos também são alvos da bênção de Deus? Também. A única forma que nós entendemos de forma bíblica são modelos, então, que são estabelecidos conforme a palavra de Deus, conforme as Escrituras, que têm o objetivo, então, de levar os filhos a essa perspectiva do amadurecimento da fé, do amadurecimento relacional. A própria igreja se relaciona como família, por isso que nós nos chamamos de irmãos e irmãs, e aqui nós encontramos a bênção de Deus. E Deus abençoa todas as famílias da terra. Você pode ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, a bênção sobre Abraão, também é a bênção sobre todos aqueles que acreditam no Senhor mediante a fé. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o cuidado com a família. Se eu estou te ajudando e se você pode, deixa aí teu likezinho e envia essa aula para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. O terceiro subtópico da nossa lição fala agora sobre o cuidado familiar. Como estou descrevendo para você, com fundamentação na própria declaração de fé das Assembleias de Deus, nós consideramos, então, o padrão heterossexual monogâmico de procriação como um modelo bíblico para a família. No cuidado familiar, nós entendemos agora o papel do pai, que ele estabelece, então, essa ideia paternal de ser aquele que é o sustentador do lar, ou seja, aquele que tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, de orientar os filhos, de trazer especialmente a provisão familiar. No papel materno, papel da mãe, nós encontramos então esse princípio educacional, esse princípio do cuidado no lar, esse princípio de estar junto aos seus filhos e filhas, guiando-os diante do Senhor. O papel dos filhos, então, nós encontramos o papel da obediência.
E aqui nós encontramos esse papel da obediência, da responsabilidade de servir a Deus. Os filhos também têm tarefas. Quando nós observamos isso a partir da perspectiva do Antigo Testamento, nós percebemos que as crianças desde muito cedo já aprendiam com seus pais a partir da responsabilidade que os seus pais ensinavam, já com as brincadeiras, com o jeito de ser. A partir dos 12 anos, a criança já começava a lidar com o trabalho físico também para aprender uma profissão. Isso aqui, a partir da perspectiva judaica, já demonstrava a responsabilidade de uma pessoa ser formada para o seu crescimento e com o objetivo de zelar e proteger a família. Então, a família, dentro dos padrões bíblicos, tem então essa fundamentação bíblica teológica para o crescimento então da própria sociedade. A família, ela estabelece esse papel tribal. Israel nasce a partir de uma tribo, cresce, se expande. Hoje nós somos igreja e como cristãos nós acreditamos no poder de Deus sobre a família, no guardar do Senhor sobre a família, e daí a necessidade de orarmos por nossa família, intercedermos por ela. Avançando, vamos então agora para o segundo ponto da lição, que trata sobre as famílias que existem no mundo. Como estou descrevendo para você, existem diversos modelos familiares. Porém, nós defendemos os modelos familiares que seguem um padrão heterossexual e monogâmico conforme a palavra de Deus. Nesses padrões, então, entendemos essas formações familiares. Existem diversos modelos, estou citando alguns para vocês. Por exemplo, existe a família que é formada apenas por uma pessoa. Essa pessoa é a família em si mesma. Existe a família que é formada, por exemplo, por um casal de recém-casados, homem e mulher, que não tem filhos. Ali nós encontramos uma família. Existe a família com o núcleo familiar, pai, mãe e filhos. Existe a família também formada por parentes próximos, irmãos e irmãs. É uma constituição familiar sem os pais. Uma mãe que cria os seus filhos por ter passado pelo processo do divórcio, ou então o abandono familiar, ou pelo caso do luto também é um modelo familiar. Um pai que também passa pelo mesmo processo, também é um fundamento familiar. Um tio que cria os sobrinhos, ou uma tia que cria os sobrinhos, também é um modelo familiar. Um pai que adota filhos, nessa questão heterossexual, monogâmica, nesse sentido, então, de criar esses filhos no caminho do Senhor, também é um modelo familiar. Avós que criam seus filhos e criam esses seus filhos de uma forma muito específica, criando também os seus netos, também é um modelo familiar. Aqui nós estamos entendendo que existem diversas constituições. Como estou descrevendo para você, a sociedade tem mudado, tem se transformado. Zygmunt Bauman faz questão de dizer que há aqui padrões concretos que estão sendo transformados em constantes mudanças. E aí, então, há necessidade de voltarmos o nosso olhar para essas novas perspectivas. Rejeitamos os padrões familiares que não seguem os padrões heterossexuais e monogâmicos, conforme a palavra de Deus. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: família, moralidades e características. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, você, como professor da escola bíblica, pode tomar como base a própria declaração de fé das Assembleias de Deus a partir da página 202. Você vai perceber que nós estamos seguindo modelos familiares heterossexuais e monogâmicos, tá? Conforme a própria escritura. Vamos destacar alguns modelos que a lição traz para a gente. O primeiro modelo, como citei para você, é o modelo matrimonial, formado por pessoas casadas a partir do casamento, tá? O segundo modelo é o modelo informal, formado por uma união estável. Existe também esse modelo hoje em dia também. O terceiro modelo é a família monoparental. É aquele tipo de criação com pessoas, por exemplo, que criam seus filhos sozinhos, ou irmãos, irmãs, primos e primas, como eu descrevi para você. O quarto modelo é o modelo anaparental. Esse tipo de modelo são formados apenas por irmãos, como descrevi para você. O quinto modelo é a família reconstruída. Por exemplo, pais que passaram por um divórcio, que têm filhos, que se casam novamente com pessoas que também têm filhos.
Isso aqui é um modelo de família reconstruída também. Ou deve ter passado, por exemplo, pela questão do próprio luto. Esse caso, novamente, modelos de famílias reconstruídas aqui. Nós temos também o modelo unipessoal, que é apenas uma pessoa, como disse para você. É um modelo familiar que existe apenas de uma pessoa. Existe também a família paralela, que é um indivíduo que mantém dois relacionamentos, tá? Dois relacionamentos. Um casamento legal e também um casamento ilegal. Existe hoje em dia pessoas que se comportam assim, com famílias paralelas. Entrando aqui na perspectiva do próprio adultério. Isso aqui é um problema que existe hoje também. Existe também a família eudomista, que é formada pelo afeto e pela solidariedade do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que ela é tão amiga da família, que ela se envolve no relacionamento familiar, que se torna também um filho, que se torna também um irmão daquela família, mesmo não tendo aqui vínculo sanguíneo. São modelos que existem hoje também. Então, nessas perspectivas, nós estamos encontrando diversos modelos que existem de formas familiares hoje em dia. Eu espero estar ajudando você explicando sobre esse assunto. E que Deus edifique você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre a diversidade de famílias. Neste segundo subtópico, estamos trabalhando com você em continuação sobre esse assunto, sobre os aspectos da família. Agora vamos entender sobre essa diversidade de famílias. Já citei para você diversos modelos familiares. Nós defendemos, como pentecostais, o modelo de família tradicional de união estável, que é trabalhada especialmente nessa perspectiva, como nós defendemos a partir das Escrituras. Existem hoje outros modelos familiares, a exemplo de modelos familiares que seguem a linha homoafetiva. É claro que nós estamos aprendendo com vocês e descrevendo junto com vocês, especialmente aquilo que a Bíblia defende. Nós, como cristãos pentecostais, nós não defendemos o modelo familiar homoafetivo. É importante você deixar isso claro. Mas nós entendemos que existem diversos outros modelos, como nós já descrevemos para vocês. Nós entendemos que existe o modelo de família simultânea, o de família monoparental, existem diversos estilos de modelos, como o modelo de família anaparental, como nós já descrevemos para vocês. Existe também o modelo de família composta, existe o modelo de família que é aquele estilo mosaico. Então, nós estamos percebendo que existem diversas construções familiares. Na perspectiva da lição, nós entendemos que nós temos esse cuidado como cristãos de defender especialmente esses modelos que seguem a partir dessa visão heterossexual e monogâmica, ou seja, o estilo de família tradicional como nós defendemos. Existem diversos outros modelos que traçam construções familiares, porém você, como professor e professora da escola bíblica da classe dos adolescentes, precisa apresentar especialmente essa perspectiva como nós defendemos. Existem algumas passagens que a própria lição traz para a gente a respeito dessas distorções, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Vale muito a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. E avançando, vamos então para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o modelo bíblico de família. O modelo bíblico de família está presente nas Escrituras, a partir da perspectiva do modelo de família tradicional, heterossexual e monogâmico. É claro que as Escrituras demonstram especialmente essa perspectiva de amar uns aos outros. A partir da perspectiva familiar, nós entendemos especialmente que esse casamento deve ser uma união estabelecida a partir do matrimônio, e aí vem a construção familiar. Esse casamento em si descreve especialmente a abordagem familiar como nós defendemos. Ou seja, para nós cristãos pentecostais, nós entendemos que a união familiar ela é estabelecida a partir do casamento, do matrimônio, tendo especialmente essa perspectiva defendida pelas Escrituras. Fora do casamento, nós já vemos aí como outros estilos de uniões, e são estilos que seguem um padrão pecaminoso, como o estilo de adultério, pessoas que mantêm duas famílias,
Isso é um perigo e não está conforme as Escrituras como nós defendemos. É claro que nós estamos abordando especialmente nessa perspectiva da necessidade de entendermos que o ser humano ele é estabelecido por Deus para a procriação, para estabelecer também a pregação do reino, a salvação e justiça, apontando para Jesus. Nós entendemos, a partir dessa perspectiva familiar também, que a família ela é estabelecida especialmente para ter um relacionamento entre si, conforme a palavra de Deus. Daí vem a comunhão e a koinonia. Estudamos aqui que Deus ele é especialmente um ser todo-poderoso. Não foi criado, mas é criador. E ele também tem um relacionamento familiar entre si. Você percebe isso sendo composto na própria Trindade. O Pai tem um relacionamento com o Filho tem um relacionamento com o Espírito e o Espírito tem um relacionamento com ambos. Esse relacionamento familiar também é transportado para a própria família no modelo humano também. Nós temos um relacionamento familiar, um relacionamento de comunhão, de koinonia, conforme a palavra de Deus. Você percebe que a família, ela segue os padrões de Deus e, seguindo os padrões de Deus, são também alvos das bênçãos de Deus. Você pode ler Gênesis capítulo 1, versículo 28 e também Josué capítulo 24, versículo 15, quando Josué diz que ele e a casa dele, ou seja, ele e a família dele, serviriam ao Senhor. Avançando, vamos então para o último ponto da aula de hoje. No último ponto, nós vamos trabalhar sobre a família espiritual. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição aponta exatamente outra perspectiva que nós precisamos também entender hermeneuticamente falando. Como igreja, nós também somos retratados como a família de Deus, ou seja, nós temos a família sanguínea e nós temos também a família espiritual. Na família espiritual, nós entendemos que nós temos agora em Cristo essa ligação de sermos irmãos e irmãs e estarmos então dispostos a servir uns aos outros, amando uns aos outros, conforme as Escrituras. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos então essa responsabilidade de ter uma comunhão espiritual. A palavra comunhão vem do termo koinonia, que significa partir o pão juntos em volta da mesa. Isso está falando aqui de algo de comunhão, de estar junto, de estabelecer então um relacionamento profundo no seio familiar. Entendendo essa perspectiva, observe que você vai trabalhar 2 subtópicos e o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: nós somos irmãos de uma mesma família. Quando a pessoa pecadora aceita Jesus como seu Salvador, automaticamente já faz parte do corpo de Cristo. Quando nós estudamos a respeito da perspectiva bíblica sobre a igreja, sobre a eclésia, nós vamos ver as seguintes figuras de linguagem dentro das Escrituras. A igreja é conhecida como ovelhas de Deus, ou seja, pastoreio, rebanho do Senhor. A igreja também é conhecida como corpo de Cristo, como edifício do Senhor, e a igreja também é conhecida como uma grande família. Nessa perspectiva, então, nós entendemos que a partir da salvação em Cristo, nós nos tornamos irmãos e irmãs, sem o vínculo sanguíneo. Esse vínculo sanguíneo, para nós, ele é espiritual, porque foi estabelecido no Calvário por Cristo a partir do seu sangue. E você tem uma passagem bíblica lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que vale muito a pena ler esse texto junto com os teus alunos. Também existe outra passagem em Romanos 8,15, que vale também a pena ler esse texto. Isso quer dizer que agora em Cristo nós somos um corpo, nós somos um modelo, nós então somos escolhidos pelo Senhor a partir do padrão familiar para exercermos a obra de Deus, para estabelecermos então os princípios do Senhor, obedecer os seus mandamentos e como família de Deus vamos crescendo uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Você como jovem pode aprender com os irmãos mais velhos da sua igreja, com os anciões. Você também pode aprender com os mais jovens junto com você. Paulo disse que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Que sentimento foi esse? O sentimento de humildade.
de aprender uns com os outros, de estar juntos nessa comunidade da fé, que é uma grande família, para crescermos a partir dos aconselhamentos pastorais, a partir das conversas, a partir dessa roda de convívio, e aqui vamos crescendo como família do Senhor. Eu espero estar ajudando você nesse quarto trimestre, nessa primeira lição, e que o Espírito de Deus confirme em você a palavra. Vamos então para o segundo subtópico desta lição, que trata sobre o seguinte argumento: os membros da família devem se ajudar. A comunhão da igreja é demonstrada pelas Escrituras de uma forma muito especial, porque a igreja, como eu disse para você, é conhecida como uma grande família. E aqui nós temos a responsabilidade de cuidar um dos outros. Nós percebemos aqui uma verdadeira diaconia. A palavra diaconia já traz essa ideia de servir. Então, como família, nós entendemos essa ideia de serviço. Aqui nós entendemos também a perspectiva do cuidado pastoral. Devemos então servir, cuidando uns dos outros. Isso é uma verdadeira koinonia. Não há evangelização, querigma, sem cuidado e diaconia. Não há, por exemplo, essa ideia de didática de ensino sem cuidado e diaconia. Se nós defendemos esses padrões como Igreja do Senhor, de ensinar a palavra, de evangelizar através da palavra, nós também precisamos entender que a ideia do serviço, dentro do seio familiar cristão, que é a igreja, aponta então para essa prática do cuidado, da preocupação uns com os outros. E aqui você pode finalizar, especialmente a aula de hoje, apresentando a responsabilidade de cuidar uns dos outros, ajudando esses irmãos a estarem firmes com o Senhor. E é claro que você precisa destacar que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a passagem está especialmente em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 26 e 27. E que essa palavra possa ter te abençoado em nome de Jesus. Para concluir a aula, você sabe muito bem que as famílias precisam então cultivar um relacionamento com Deus e viver em alegria com o Senhor. Você e a sua casa pode servir ao Senhor com muita alegria para a glória e honra do Senhor Jesus. E que essa aula possa ter te edificado para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário nesse vídeo. Com isso você vai me ajudar muito a alcançar vidas. Se inscreva no canal do YouTube Pastor Janderson Nascimento. Se puder, envie essa aula para mais alguém. Estamos disponíveis também no Spotify. Você pode deixar o teu comentário também no Spotify. Que Deus abençoe você para a glória e honra do Senhor Jesus. Me siga nas nossas redes sociais. @Janderson Nascimento e @FacilitaEBT. Lá no Instagram, estamos disponíveis também no TikTok, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento. E é claro que estamos utilizando essas redes sociais para a glória de Cristo e você pode nos alcançar estudando juntos com a gente a palavra de Deus. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? Sempre às 18 horas, toda sexta-feira, é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde a gente estuda junto a palavra de Deus. Na sexta também, no Spotify, a partir das 6 da manhã, está disponível as lições, onde você pode escutar a gente, ficar à vontade para estudar conosco as Escrituras. Vamos então orar por você, interceder por sua vida, você que vai ministrar essa aula para a glória de Cristo. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, você pode ficar à vontade, deixar teu comentário, teu pedido de oração. Nós vamos interceder por você e eu quero orar por você que vai ministrar essa aula com muita sabedoria na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para que Deus te use na palavra. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, te louvamos, Senhor, pelas Escrituras, pela tua palavra, por esse novo trimestre, Senhor, que se inicia. Usa o teu servo, a tua serva, que vai ministrar essa aula. Usa, Senhor, nas tuas mãos. Usa pelas Escrituras, usa pela palavra, e que os alunos deles e delas possam ser edificados em nome de Jesus. Essa, Senhor, é a nossa oração para a glória e honra do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, pessoal, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você precisa buscar para poder estudar ainda mais a palavra de Deus. Primeiro,
A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, eu tomei como base esse livro, esse texto. Ele é publicado pela editora CPAD, você encontra no site da CPAD. Vale muito a pena você buscar esse material, você que está trabalhando aí com os adolescentes. Também eu tenho um texto muito legal da editora CRV, Eduque Seu Filho, Nisso Há Esperança. Aqui tem uma prática muito interessante para pais e filhos. Esse material é espetacular para a tua edificação também, você que gosta de estudar. Também quero dar como dica para você o texto do Gray Collins, da editora Vida Nova. Esse material é extraordinário, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Nesse trimestre a gente vai trabalhar muito sobre esse tema com vocês, especialmente na classe dos pré-adolescentes. Também a batalha de todo adolescente. Esse material é um texto espetacular da editora Mundo Cristão, que vale muito a pena você buscar, já que você trabalha com pré-adolescentes aí, para o teu crescimento em Jesus. Que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima sexta-feira, às 18 horas, se Deus quiser, na nossa próxima lição. A próxima lição será a lição de número 2, onde nós vamos trabalhar sobre o respeito às autoridades. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.